Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar os conselheiros, conselheiras, as equipes que viabilizam a realização e transmissão dessa sessão e, claro, também o público que nos acompanha. Retomamos nesse momento a transmissão da 750ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, cuja transmissão foi interrompida, né, foi suspensa no período da manhã, após alguns entraves técnicos que inviabilizaram que todos os conselheiros e conselheiras ouvissem a oradora que estava com a palavra. No período da manhã ainda estávamos no momento de manifestação de conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, e naquela oportunidade, quando colegas que estão, conselheiros e conselheiras que estão acompanhando a sessão, realizando a sessão do mezanino do prédio da Boa Vista, perderam a conexão. A fala, então, conselheira Cristina Guelfi, estava consigo, então devolvo a palavra, pedindo a gentileza de que, podendo, reinicie, então, essa fala para que todos e todas possam acompanhar o balanço que a senhora fazia. Boa tarde, com a palavra. Obrigada, Rafael. Boa tarde, conselheiros, conselheiras, a todos e todas que nos assistem. Então, eu vou, na verdade, repetir o início da minha fala, porque eu tive a informação de que muitos conselheiros não conseguiram sequer escutar o início da fala. Então, eu vou pedir licença aqui para iniciar novamente. Eu, como disse no período da manhã, que essa é a minha última participação no Conselho, e por isso eu gostaria de trazer ao colegiado um balanço do que foi feito nesses últimos 4 anos. Essa semana eu tive a oportunidade de olhar novamente o meu plano de trabalho, que apresentei ao colegiado há 2 anos atrás, e eu pude verificar os projetos e as ideias, e que grande parte dessas propostas elas foram implementadas, e que houve avanços importantes em vários assuntos, em vários aspectos da corregedoria. Eu disse que a corregedoria é responsável basicamente pela atividade de controle e monitoramento das atividades funcionais, e aí se inserem as correções, os procedimentos disciplinares, o acompanhamento dos estágios probatórios, e também de atividades que a gente chama de planificadoras, que seriam as atividades de orientação, de recomendação, elaboração de estatística. E eu disse também que nesses últimos 4 anos foi possível pensar em cada uma dessas atividades e implementar alguns projetos que trouxeram alguns avanços significativos, ao meu ver. Eu acho que o exemplo mais evidente é a implementação do sistema DOL. Esse projeto ele teve início em 2019, com a capacitação dos defensores para a utilização do sistema e a dispensa dos relatórios por autodeclaração. E agora, em 2022, foi possível dispensar os últimos relatórios, e hoje todos os dados de produtividade dos defensores, eles são extraídos do sistema, não existe mais relatório por autodeclaração. Então, esse, evidentemente, não foi só um projeto da Corregedoria, ele contou com o apoio indispensável da administração em 2 gestões diferentes, e aí, novamente, agradeço, então, às subdefensorias, às assessorias criminal, civil, de qualidade, à CTI, que deram todo o suporte durante a implementação desse projeto, e continuam dando aí aos defensores quando isso é preciso. Nós sabemos que o DOL vem melhorando ao longo desses anos e que tem muito ainda para melhorar, acho que todos sabemos disso, mas eu não tenho dúvida de que essa mudança para o sistema digital, ela representa um importante passo, ela é revolucionária, especialmente nesse momento em que nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho de forma remota, e é possível que caminhemos aí para a adoção de uma forma híbrida de trabalho. E as ferramentas remotas, além de possibilitar o desenvolvimento do nosso trabalho remoto com qualidade, elas permitem também, aí falando especificamente do DOL, que a gente tenha os dados de produtividade muito mais reais, muito mais fidedignos e transparentes do que a gente tinha antigamente com os relatórios por autodeclaração. E isso é importante não só para a corregedoria, mas para a corregedoria, para a defensoria como um todo, já que esses dados de produtividade, eles são utilizados também para o planejamento da instituição, para pensar a política pública, para
pensar nas atribuições, na expansão, né, das nossas unidades e em vários outros pontos. E é evidente que, para isso, nós precisamos melhorar o monitoramento desses registros que vêm sendo feitos no DOL e caminhar cada vez mais por uma padronização. E eu disse no período da manhã que eu acho que esse vai ser o grande desafio, a grande tarefa dos próximos anos para a Corregedoria no que diz respeito a essa atividade. Então, vai haver uma mudança de paradigma, né? E eu também acho que uma outra mudança importante nesse período foi o acompanhamento dos estágios probatórios. Nesse período, nós acompanhamos 87 defensores em estágio probatório, analisamos quase 340 relatórios, com expedição de centenas de recomendações e orientações. Fizemos algumas conversas pessoais com os estagiandos para entender melhor as dificuldades e o contexto da atuação. E acho que, de fato, nesse período, houve uma atenção muito especial a esse acompanhamento, e eu acho que essa é uma das atribuições mais importantes da Corregedoria, onde a orientação, o aconselhamento são de extrema valia para aqueles que estão chegando e se adaptando à instituição. Um outro ponto, e aí esse eu ia iniciar a falar no período da manhã, se refere às correções ordinárias. O momento das correções é um momento importante de fiscalização da atividade funcional dos defensores, mas eu sempre entendi que esse também seria um momento importante para se falar de prevenção de conflitos, inclusive com os servidores e os estagiários. E aí, nessa perspectiva, a Corregedoria passou a convidar as psicólogas do CAD para que participassem das reuniões iniciais das correições, com a finalidade de expor o trabalho do órgão do CAD, especialmente no que diz respeito à prevenção de conflitos no ambiente de trabalho e a possibilidade de buscar alternativas à resolução desses conflitos. Nós passamos a fazer reuniões também com os servidores e estagiários durante as correições, ouvindo as dificuldades, tirando dúvidas, e eu acho que foi uma experiência também muito exitosa. E aí, queria agradecer aqui, de público, a parceria com a Simone e a Marília, que abraçaram essa ideia desde o início. Eu verifiquei também no plano de trabalho que eu apresentei a esse conselho há 2 anos, que havia previsão de regulamentação do termo de ajustamento de conduta no âmbito da Corregedoria. E esse talvez tenha sido o único ponto que não foi implementado, porque havia uma questão legal para ser superada, e a recente alteração do Estatuto dos Funcionários Públicos abriu caminho para essa discussão, e agora eu entendo ser possível a regulamentação. Mas como eu já estava no final do meu mandato, eu entendi que seria melhor deixar essa questão para a próxima equipe da Corregedoria, mas, de toda forma, nós fizemos um estudo sobre isso na Corregedoria e também fizemos uma proposta de regulamentação que vamos deixar aí a próxima equipe, então, como contribuição, como ponto de partida. Eu vi que, com muita felicidade, que esse tema foi contemplado em quase todos os planos de trabalho apresentados pelos candidatos à Corregedoria, e eu acho que é um avanço importante, que traz à Corregedoria uma alternativa ao processo disciplinar para as questões de menor gravidade. Hoje essa alternativa não existe, de forma que, tendo notícia de uma infração, a Corregedoria deve fazer apuração através de um procedimento disciplinar. Então, eu acho que a alteração legislativa veio em boa hora, esse assunto vem sendo tratado também em outras instituições, como a Procuradoria-Geral do Estado, e a sua regulamentação será muito bem-vinda. Eu poderia mencionar aqui vários outros projetos, mas acho que o tempo vai me impedir de fazer isso, nós temos outros assuntos a tratar aqui hoje, e eu queria apenas acrescentar que, embora a Corregedoria não seja um órgão grande, nós somos em 4 corregedoras e 10 servidores, nós temos um número considerável de procedimentos e de documentos tramitando. Em 4 anos, foram quase 2.000 reclamações analisadas, mais de 400 audiências realizadas, mais de 14.000 memorandos expedidos, quase 400 consultas respondidas, isso sem falar dos expedientes, dos processos disciplinares e dos processos de acompanhamento do estágio probatório. É um volume grande de trabalho que é realizado por uma equipe bastante coesa e muito diligente. E aí, eu gostaria de começar a fazer os meus agradecimentos e
inicialmente, gostaria de agradecer aos servidores da Corregedoria, que são pessoas muito valorosas e comprometidas com o trabalho, e eu gostaria de pedir licença aqui para nomear cada um deles. Então, a Sudânia, a Marina, a Luzimar, da Secretaria, o João Vitor, a Daniela, do setor de reclamações, o Eduardo, a Paula e o Guilherme, que até há pouco tempo esteve conosco, do setor de relatórios, a Mônica, o João Luiz e o Michel, que são os servidores comissionados e assessoram as corregedoras, o meu reconhecimento público e o meu agradecimento a todos vocês pelo trabalho realizado. Quero agradecer também as corregedoras auxiliares e a corregedora assistente, defensoras extremamente qualificadas que dividiram comigo o dia a dia da corregedoria, me auxiliaram durante esse período, fazendo com que fosse possível realizar todo esse trabalho. Um agradecimento especial à Andréia, minha parceira de todos os desafios na defensoria, pessoa que está ao meu lado sempre, na alegria e na tristeza, como eu sempre digo, e com quem eu pude dividir todas as minhas dificuldades, as minhas angústias, e que, sem dúvida, tornou meu dia a dia mais leve e mais feliz. Então, muito obrigada. Queria também agradecer esse conselho, porque é sempre um grande aprendizado estar aqui. Eu lembrei que de 16 anos de defensoria, eu estive nesse conselho por 8 anos, 4 como defensora geral e agora mais 4 como corregedora. E eu posso dizer que aprendi muito aqui. Aprendi a dialogar, a ouvir, a refletir, a lidar com perspectivas diferentes das minhas. Enfim, eu acho que foi um grande aprendizado, um grande crescimento pessoal e profissional. E eu espero que esse espaço continue sendo o local das grandes discussões institucionais, dos temas que realmente interessam a carreira, dos bons debates, daqueles que realmente trazem o avanço institucional, porque essa é a vocação do Conselho. E cumprimento todos os conselheiros hoje nas pessoas dos defensores e defensoras do 7º concurso que estão aqui hoje. E um agradecimento também especial à ouvidoria, que sempre esteve aberta e disposta ao diálogo com a corregedoria, o que é extremamente valioso para o bom andamento dos trabalhos. E eu acho importante fazer um último agradecimento ao corregedor e às corregedoras que me antecederam e que permitiram que eu pudesse desenvolver o meu trabalho a partir do que eles já tinham criado. Para mim é muito importante reconhecer que não se faz nada sozinho, que a gente, quando assume a gestão de um órgão, não cria as coisas do nada, mas sempre a partir de um trabalho que veio antes e que merece todo o respeito. Ainda que quem assume traga mudanças, o que não mais das vezes vai acontecer, é importante lembrar que outras pessoas também trabalharam ali e deixaram bases, né, a partir das quais é possível quem chega construir. Então, minha homenagem, o meu respeito ao Carlos Veis, a Márcia, a Kátia e a Ana Paula. Ao Davi, próximo corregedor e sua equipe, eu desejo que façam uma ótima gestão, que possam, a partir da pequena contribuição que eu deixo, implementar o seu plano de trabalho com novos ares e novas ideias. Eu tenho certeza que vocês estão à altura do desafio que vão encontrar. Já finalizando, eu queria dizer que eu já tive a oportunidade de ocupar outros espaços aqui nessa instituição, mas acho que a corregedoria foi o mais desafiador. Isso porque o trabalho ele é mais solitário, porque muitos procedimentos correm em sigilo, e também pode ser bastante árduo, porque eu acho que, especialmente para nós, defensores, a tarefa de processar um colega ou um servidor é sempre muito difícil. Mas, por outro lado, eu também entendo que esse papel de exercer o controle interno é extremamente importante, justamente porque confere credibilidade à instituição e garante que a defensoria permaneça alinhada às suas atribuições institucionais, prestando um serviço público de qualidade. E as atribuições da corregedoria, evidentemente, vão muito além dos processos administrativos disciplinares. Nós sempre procuramos trabalhar prioritariamente com as orientações, recomendações, aconselhamentos, com a possibilidade de prevenção de conflitos, como eu disse, e
em breve, quem sabe, também com a possibilidade de ajustamento de conduta, de meios alternativos de resolução de conflitos. E por tudo isso, pela importância, pela grandeza que esse cargo representa na instituição, pelo grande desafio que é estar à frente da corregedoria, eu me sinto muito honrada de ter ocupado esse cargo. E, por outro lado, também eu sinto que honrei esse espaço nesses 4 anos, junto com a minha equipe, com os servidores, e realizando um trabalho sempre cuidadoso e responsável, como tem que ser, e como eu procuro fazer em todos os espaços que eu ocupo. Certamente cometi equívocos, certamente há ainda muito a ser feito, mas eu saio com a sensação de que consegui realizar projetos importantes e consegui dar a minha pequena contribuição para a construção dessa instituição que a gente deseja. A partir do dia 16 de agosto, depois das férias, eu retomo para as minhas atividades na primeira Defensoria do Jabaquara. E eu estou bastante animada com os novos desafios que me aguardam, interoperabilidade, inclusive, e eu estou feliz por voltar à atividade fim, que eu acho que é a minha verdadeira vocação e a minha escolha de vida. Então, assim eu me despeço com um abraço virtual a todos e a todas. É isso, presidente. Obrigada. Obrigado, conselheira Cristina. Também aqui aplaudir aqui sua fala, sua atuação, fazer questão de fazê-la ao final aqui, mais emocionante poder acompanhar, estar também ter o privilégio de estar nessa sessão acompanhando aqui a sua manifestação. Nós temos, conselheiros e conselheiras, mais 3 inscrições já registradas, 2 do período da manhã. Então, nessa ordem, conselheira Mara, conselheiro Eduardo e conselheiro Leonardo Escófano. Então, boa tarde, conselheira Mara. Boa tarde a todos e todas. Eu pedi a palavra hoje para agradecer a Cristina pelos 4 anos à frente da Corregedoria. A Cristina é uma pessoa por quem eu pessoalmente tenho uma admiração enorme. Eu sempre que tenho a oportunidade digo isso diretamente a ela. Tenho muito orgulho de ter sido empossada por ela, de ter ainda guardado minha primeira funcional ali, Cristina, como defensora geral. Guardo com muito carinho esse documento. A Cristina é uma mulher inspiradora, que foi defensora geral, diretora da IDEP, uma excelente corregedora. Eu estive na chefia de gabinete e agora na segunda sub, acompanhando de perto, né, os trabalhos da corregedoria, e a gente pode ver o quanto ela se dedica, um trabalho sério, responsável. Então, assim, eu queria mesmo só reforçar aqui a minha gratidão a você por ter se disponibilizado tantos anos, né, por ter colocado tantos anos da sua energia, seu empenho, da sua vida pessoal a favor dessa instituição, em posições tão relevantes. Né, acho que ser defensora geral e corregedora realmente são posições extremamente desafiadoras. Você é uma mulher extremamente corajosa, é um exemplo e é uma pessoa em quem eu miro, assim, né? Quando eu penso num exemplo de mulher nesta instituição, você é um exemplo de mulher para mim, Cristina. Então, a gratidão mesmo por ter se dedicado tanto a essa instituição e te parabenizar pelo trabalho, por tudo que a defensoria, por tudo que a corregedoria construiu nesses últimos 4 anos, com toda a sua equipe. Também estender os parabéns a todos que te acompanharam, todos e todas que te acompanharam aí nesses últimos 4 anos. E te desejar boa sorte no retorno ao Jabaquara, e precisando de nós aqui na segunda sub, estamos à sua disposição sempre, tá bom? Boa sorte, bom retorno. Devolvo a palavra, presidente. Obrigada. Obrigado, conselheira Mara. Próximo inscrito, hoje iniciando aqui no Conselho Superior, mais uma vez bem-vindo, conselheiro Eduardo Fontes, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. Eu, enfim, pedi a palavra aqui para fazer um rápido registro e agradecer as boas-vindas que todos os conselheiros e conselheiras venham prestando aqui para mim. Estou aqui substituindo o nosso conselheiro Gustavo Minatel, que está em gozo de férias, e me colocando
continuando, né, como costume, colocando a terceira subdefensoria pública sempre à disposição, tanto dos conselheiros e conselheiras, mas também de todos e todas defensores e defensoras, usuários estamos sempre à disposição no que pudermos ajudar. Tá? Fazer também esse agradecimento a um bom lembrete, né, que o nosso colega Rafael Camarão trouxe, a Cristina também, né, de que somos em 4 conselheiros e conselheira do 7º concurso, meus companheiros e companheiras desde, né, nossos estudos. Então, fico muito feliz, realmente, poder compartilhar esse espaço tão relevante com vocês. Eu fico realmente muito feliz de estar aqui. Não posso deixar de fazer essa deferência muito especial à Cristina, pelo trabalho que fez aqui na Corregedoria, né, que foi institucionalmente, né, o trabalho que eu peguei, né, que é dentro da minha experiência institucional, foi o que eu acompanhei, né, o trabalho feito pela Cristina. Queria deixar aqui registrado, né, os parabéns a Cristina, ao seu trabalho, ao trabalho de toda a sua equipe nesses 2 biênios, né, de corregedoria. Mas se eu acompanhei o trabalho da corregedoria, né, essa admiração não ficou restrita a isso. Acho que tudo que a gente já ouviu falar, né, da Cristina como defensora pública geral, da Cristina como defensora na base, isso não ficou restrito à corregedoria. Então, queria deixar bem claro toda a admiração, né, que, enfim, tive com sua pessoa, a experiência de te ouvir, das poucas vezes que a gente conseguiu conversar e dialogar institucionalmente também, sempre foi uma experiência muito boa e relevante para mim, né? Eu tive toda essa possibilidade aqui de compartilhar também esses bons momentos de conversa, né, experiências que podemos contribuir aqui para o resto do nosso mandato aqui. Queria agradecer muito, então, Cristina, seu trabalho, bom retorno, né, logo pós-férias à banca, que continue fazendo esse seu excelente trabalho em qualquer lugar que você está. Obrigado, conselheiro Eduardo. Próximo inscrito, conselheiro Leonardo Scófano, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, queria cumprimentar o Eduardo por sua estreia no Conselho. É uma tarefa difícil, mas muito proveitosa, muito gratificante. Seja bem-vindo, Eduardo. Também não poderia deixar de cumprimentar a Cristina pelos 4 anos de trabalho na Corregedoria. É uma tarefa dificílima, é uma tarefa hercúlea, e também reconhecer os seus trabalhos, os seus serviços prestados à Defensoria, na Escola da Defensoria, primeira Defensora Pública Geral, que ajudou a construir a instituição. Fica aqui o reconhecimento e o respeito à nossa colega Cristina. Sendo breve aqui em alguns pontos que eu gostaria de reforçar. Primeiro, sobre a questão das sessões presenciais. Hoje estamos aqui no Conselho Superior, com alguns conselheiros eleitos, com o presidente da PADEP. Até gostaria aqui de estar presente também o primeiro sub, Pitanga, que poderia estar aqui conosco, seria um grande prazer, mas ele também tem alguns compromissos profissionais aí do gabinete, entendo perfeitamente. E é uma hora da gente começar a conversar nesse sentido, né? Se não é no sentido de sessão presencial todas as sextas-feiras, mas começar a pensar em sessões híbridas, como isso vem acontecendo nas unidades, naturalmente. Então, o colega Rafael Camarão, junto com outro conselheiro, já se organizaram, são colegas que moram em unidades bem distantes da capital, então já se organizaram, passaram algumas datas específicas, então já temos algumas datas concretas aqui para discutir, para tentar pelo menos algumas sessões híbridas, sessões presenciais, não é? Pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês. Né? Ele apresentou isso há quase 45 dias, então seria interessante o retorno da administração para a gente pensar nesse sentido. Eu já estava até com saudade aqui dessa sala aqui do Conselho, né? Muitas sessões realizadas, tudo, feliz de estar de volta aqui. E é um momento que permite também um maior diálogo, né, dos conselheiros com a administração, né, um diálogo sadio, que acaba que a instituição ganha com isso,
com o crescimento do nosso diálogo, né, durante o conselho, antes do conselho, depois, isso é sempre importante. Também estou sabendo que a administração, já imagino que a administração já esteja esboçando o anteprojeto de lei sobre o quadro de apoio dos agentes jurídicos. Até solicito, assim que pronto, o anteprojeto, que isso seja discutido aqui no Conselho, que possamos discutir os pontos essenciais para levar para a LESP, para a gente discutir o mais breve possível e correr atrás da aprovação. Né? Eu sei o trabalho duro que é trabalhar no processo legislativo da LESP, na PADEP, né? Até mesmo como conselheiro eu me coloco à disposição nesse sentido, de trabalhar pela aprovação. E também sobre um último ponto, que eu acho que é muito importante, já trouxe aqui no Conselho, que é sobre a questão do teletrabalho. Então, o teletrabalho é uma questão normativa que envolve a atribuição do Conselho, né? Estamos aqui, integrantes da administração também estão aqui nesse Conselho, inclusive presidindo esse Conselho. Então, isso envolve rotinas, envolve questão do poder normativo, a questão emergencial também cessou, e nada mais natural que a discussão aqui no Conselho. Se a administração já esboçou algo sobre a questão da regulamentação do teletrabalho, nada mais natural do que levar ao Conselho, por meio de uma proposta de deliberação, para que possamos discutir o mais breve possível isso com a carreira. Eu creio que isso possa ser um compromisso assumido pelos conselheiros e que os defensores, né, os colegas da base, possam discutir com mais calma essa questão do teletrabalho, os servidores, inclusive com suas pautas, a questão do horário de almoço, contabilizando para a jornada de trabalho, enfim, tudo isso nada mais natural que a discussão no Conselho. Então, aqui é o campo normativo, né, com atribuição para tanto, e os conselheiros estão aguardando o envio de uma proposta de deliberação para que possamos discutir com calma, mas também com uma certa brevidade, já que a situação de emergência pública da Covid, né, apesar de ainda continuar a questão da pandemia, tudo, a situação de emergência cessou, segundo os órgãos competentes para tanto. Então, solicito que a administração apresente o mais breve possível a proposta de deliberação para discutirmos o teletrabalho no Conselho. Só esses pontos, devolvo a palavra à presidência. Obrigado, conselheiro Leonardo. Próximo inscrito é o conselheiro Rafael Português. Boa tarde, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu pedi rapidamente a palavra para fazer uma saudação especial à corregedora-geral, Cristina Guelfi Gonçalves. Endosso aqui as palavras da segunda subdefensora, Mara Renata, no sentido de dizer que tenho um profundo respeito, admiro e tenho na Cristina a primeira defensora pública geral. Vejo como um modelo de democracia, lembro dos diversos momentos desafiadores que enfrentou com serenidade, inclusive momentos muito mais agudos que enfrentamos hoje. Isso tudo serve de enorme exemplo para todos nós, nosso cotidiano, aos futuros gestores, aos futuros defensores públicos. Esse é o legado. Nesse mesmo sentido, continuou também por sua passagem na Escola da Defensoria Pública e na Corregedoria. Eu, em especial, agradeço muito o apoio dado pela Corregedoria, em especial no momento muito delicado que enfrentei, e pude contar com toda a solidariedade e com todo o apoio. A Cristina é um ativo que a instituição tem, espero que a gente possa utilizar desse ativo por diversas vezes, e que seu exemplo, como eu disse, hoje eu passei em frente à sala, ao nosso prédio ali na 103, e falei para o conselheiro Leonardo que ali tivemos nossas primeiras sessões, naquele cantinho apertadinho, a ler as primeiras sessões, daqueles primeiros momentos, temos a saudade daqueles primeiros momentos de fundação e criação da Defensoria Pública. E você estava à frente. Então, toda uma saudação especial, espero e desejo sorte nessa nossa nova parte da sua vida profissional, agora como defensora pública lá no Jabaquara. É só isso, presidente. Obrigado, conselheiro Rafael Português. O próximo inscrito, já com a palavra. Boa tarde, bem-vindo, conselheiro Júlio Tanoni. Boa tarde, presidente, demais conselheiros, pessoas que nos acompanham aqui, servidores. Gostaria de bem rapidamente também aproveitar
essa grata oportunidade para fazer das palavras dos conselheiros aqui que me antecederam, principalmente a conselheira Renata, o conselheiro Rafael Português, o conselheiro Leonardo Scófano, que fizeram suas homenagens e renderam aqui as justas homenagens à nossa corregedora, nossa sempre primeira defensora pública geral, Cristina Guelfi Gonçalves, quem nós trazemos em memória, para além da memória profissional, de trabalho, de dificuldades, né, de avanços, mas também de dificuldades mesmo e superações, mas algo também afetiva, né? Pelo perfil, pelo carinho que a Cristina sempre nutriu e fez questão de demonstrar para todos nós, particularmente naqueles primeiros passos da instituição. Nós tínhamos ali, de um lado, um horizonte de dificuldades mesmo, de inseguranças e também de alguns medos, de outro nós tínhamos ali uma mulher forte, destemida, sempre com uma palavra absolutamente intensa e reunida ali com uma equipe absolutamente coesa, que nos motivavam, que nos estimulavam, que de fato nos inspiravam a seguir em frente na construção, ali ainda, como disse, nos primeiros tijolinhos, né, nos primeiras ações da Defensoria, para a sua consolidação como instituição essencial do sistema de justiça, mas principalmente como uma instituição autônoma, independente, e que vinha a mostrar o seu valor, né, no Estado de São Paulo e conduzir a instituição da Defensoria Pública do Brasil a um novo patamar. Então, a Cristina tem, nesse aspecto, além dessa nossa necessária e importante registro na história da Defensoria Pública do Estado de São Paulo do país, mas também um lugar reservado nos nossos corações, como, de fato, ela merece estar, né, pela sua figura profissional, mas também pela sua pessoa. Então, Cristina, quero aqui render minhas humildes homenagens, um defensor aqui do interior, do longínquo interior, mas que nunca perdeu de vista a sua referência, a sua importância, e especialmente aquilo que você ainda tem a contribuir para a instituição como defensora pública da base, da frente, da linha de frente, mas também ainda, com certeza, em áreas de decisão, de administração, e desejar que ainda haja uma longa e profícua e valiosa carreira, e isso virá certamente no interesse dos defensores, da carreira, mas também da instituição e da missão que nós temos a desempenhar ao longo dos nossos anos ainda à frente dos nossos trabalhos. Então, Cristina, fica aqui meu abraço afetuoso, abraço para você, e novamente para agradecer pelo seu empenho, a sua disposição e sua vida dedicada, uma parcela tão significativa da sua vida dedicada a essa instituição que nós todos apreciamos e nos dedicamos todos os dias. Muito obrigado, Cristina. Presidente, obrigado pela palavra, devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, conselheiro Júlio Tanoni. Conselheira Camila Marques, boa tarde, com a palavra, bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Não, né, retomo aqui a palavra para, de fato, registrar aqui os agradecimentos à corregedora Cristina Guelfi. Agradecer também imensamente, né, pelo esse balanço que mostra o compromisso com a transparência, o compromisso com esse trabalho tão qualificado que foi feito pela corregedoria nos últimos 4 anos. Ouvi aqui atentamente, né, todos os resultados positivos que foram alcançados com relação à implementação do DOL, com relação a um trabalho de acompanhamento da atividade funcional de defensores, defensoras, servidoras e servidoras, estagiários. Não tenho dúvida que a atuação nos últimos 4 anos reverteu concretamente na melhoria do serviço que é prestado à população usuária. Agradeço aqui também, porque sei que nas antigas gestões da ouvidoria, em que pese esteja começando agora, aqui à frente, né, estava no corpo funcional da ouvidoria e vi o quanto que essa parceria mesmo entre a ouvidoria e a corregedoria foi importante na definição de fluxos conjuntos, no se pensar construção de dados, em como que a corregedoria e a ouvidoria poderiam trabalhar cada vez mais, né, de forma próxima, sempre tentando, de fato, fortalecer a instituição e fortalecer o serviço que é prestado à população. E deixo aqui um último registro também com relação à importância da corregedoria
na promoção e na qualificação da política de enfrentamento a assédio moral, sexual e à discriminação. Pude acompanhar, né, diversas discussões ali no âmbito do comitê de acompanhamento e também, né, entender melhor o trabalho que a Corregedoria fez com relação ao fortalecimento do CAD. Então, deixo aqui, de fato, né, e registro a importância desse trabalho, parabenizo imensamente a você, Cristina, por toda a dedicação e por todo o legado que será deixado aqui para os próximos anos. E aí, só com relação, queria tocar só num ponto específico, que foi trazido também pelo conselheiro Rafael Português, na sua fala no período da manhã, que fez, né, a notícia e a menção expressa à ouvidoria com relação as dificuldades que algumas pessoas hoje, tanto do corpo funcional da Defensoria quanto da sociedade civil organizada, passaram para adentrar ao prédio ali da Boa Vista e participar do momento aberto, né? Eu fiz essa menção, retomo aqui, que na minha fala na parte da manhã havia feito, né, externado essa preocupação e a necessidade, de fato, da facilitação desse trânsito, da entrada da população que de fato vai participar ali do momento aberto, né? Já recebi também a resposta de que os fluxos estão sendo revistos, no sentido de que a sociedade civil de fato possa adentrar o prédio, possa participar do momento aberto, né? E cada vez mais se utilizar desse importante instrumento de participação. E certamente a ouvidoria continuará aqui acompanhando os novos fluxos que vão ser implementados com relação à entrada no prédio e a própria participação no momento aberto. Então, agradeço novamente a palavra e devolvo aqui. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Conselheira Cristina, pediu novamente a palavra, por gentileza, Cristina. Eu queria, evidentemente, agradecer as palavras dos conselheiros e das conselheiras, todo o carinho, mas eu pedi a palavra também para dar mais uma informação que eu acabei esquecendo, sobre os anuários. Nós alteramos a forma de publicação dos anuários, das estatísticas anuais, e passamos a usar a ferramenta do BI, que substitui as tabelas do Excel e traz uma apresentação um pouco mais elaborada, com gráficos. Então, vocês vão perceber isso, eles serão inseridos aí no site em breve, mas queria registrar também que foi uma importante mudança que nos custou muitas reuniões e muitas conversas e finalmente o anuário ficou pronto. Vocês vão verificar essa alteração, ele está muito mais fácil de ser manuseado, de ser verificado. Então era isso, mais uma vez agradecendo aí a palavra de todos e de todas. Obrigada. Obrigado, Cristina. Acho que, não havendo outras inscrições, buscar aqui fazer alguns breves apontamentos, conselheiros e conselheiras. Acho que primeiro resgatar um pouco do porquê estamos com essa sessão hoje, com uma divisão aqui mais um pouco peculiar em relação à composição. Acho que hoje teve um evento, né, como já foi destacado aqui no período da manhã, da Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos, que fez o convite para participação a esse colegiado, fez o convite à participação à Defensoria Geral e outros órgãos também da instituição. É a razão pela qual, no início da tarde de ontem, houve um pedido, então, de viabilização de um espaço para que conselheiros e conselheiras pudessem fazer essa sessão de modo híbrido, né? Então, só para indicar aqui, em razão até da expectativa que tínhamos e do ajuste prévio ao início da sessão, do potencial término da sessão às 12 horas, e os compromissos que a gente já tinha aqui que conduzir em paralelo, acompanhei a sessão daqui. No momento em que eu cheguei à Defensoria Pública, não havia ainda conselheiros e conselheiras no prédio, pela informação que tinha recebido, e também não tínhamos a notícia, nenhuma confirmação de que algum conselheiro ou conselheira faria de fato a sessão aqui do prédio da Rua Boa Vista 200, motivo pelo qual não tive a oportunidade aqui de encontrar os colegas antes do início dessa sessão. Também não fui comunicado, lamentavelmente, por nenhum dos conselheiros ou conselheiras, salvo aqui no vídeo, no decorrer da sessão, da ocorrência de qualquer problema no ingresso das pessoas. Agora, claro, o que é importante é reconhecer que esse tipo de problema, as informações que foram trazidas aqui, são extremamente preocupantes e, claro,
serão objeto de correção aqui pela Defensoria Pública Geral. Tive a oportunidade, ao menos das pessoas que tive conhecimento aqui, de falar com a Defensora Pública Mariana Borgheresi, pedir também o contato a ela, da pessoa que a acompanhava, que foi a pessoa que falou aqui no vídeo, para igualmente fazer o contato e lamentar em nome da Defensoria Pública pelo transtorno que essa pessoa passou para ingresso no prédio. Isso naturalmente não poderia ocorrer. Eu acho que, em paralelo a isso, tem em discussão, para o momento aberto, os aprimoramentos, né? Inclusive, hoje se analisava como que seria colocado aí o acompanhamento da sessão, eventualmente com outros recursos de vídeo para acompanhamento, mas com a presença dos conselheiros e conselheiras, uma caixa de som maior, inclusive para acompanhamento no decorrer da sessão, geraria ruído, porque os conselheiros estariam falando pelo computador e as pessoas acompanhando pelo telão, com uma duplicidade do áudio, o que, mais uma vez, aqui, lamento, né, o fato de ter sido organizado com pouca antecedência. Primeiro, não justifica que o Wi-Fi tenha sido interrompido, claro, mas só faço esse registro aqui. De fato, é uma dinâmica que não foi objeto de uma organização mais Rafael, que conselheiros e conselheiros. Seu áudio deu uma falhada. Obrigado, Mara. Voltou? E que conselheiros e conselheiras, então, fico feliz de saber que estão podendo acompanhar a sessão. O objetivo, naturalmente, é esse. Mas fazer esse registro também, Camila, isso já tinha vindo na sua fala, no decorrer da manhã, aqui, e trazer também, o tema foi secundado aqui por diversos conselheiros e conselheiras. Acho que no período da manhã também, apenas retomar essa importância, porque essa tolerância em relação às escolhas que são ou não são feitas, a presidência decide em nome do colegiado. Então, me preocupa que um conselheiro ou outro, ou a própria presidência, possa incluir uma pessoa não inscrita no momento aberto, porque aí abre-se uma margem a uma subjetividade que não está posta. Então, eu acho que apenas fazer esse registro, talvez tenha sido esse ponto, espero não ter sido indelicado aqui com o conselheiro Rafael Português no período da manhã, mas se fui, já me desculpo, esse é o ponto de preocupação, na medida em que, claro, maximizando a participação, mas uma pessoa utilizou do momento aberto sem inscrição, e eu não sei quantas outras pessoas poderiam desejar se inscrever e ter perdido o horário por 2 ou 5 minutos. Então, a presidência não participou dessa decisão, e enquanto presidente, eu espero aqui, nas eventualidades que estou, que essa posição seja reconhecida e respeitada. Claro, mais uma vez, acho que uma sessão com uma dinâmica diferente, mas fazer esse registro aqui também de maneira pública, já que a presidência cumpre o regimento, né? E o regimento estabelece um prazo. Lógico que a tolerância já foi decidida pelo colegiado em diversas oportunidades, mas não cabe à presidência aqui unilateralmente, pelo menos na linha como nós buscamos conduzir, tomar decisões, especialmente para essa, né, que envolve a participação de uma ou outra pessoa. Então, peço que esse cuidado seja tomado também em conjunto por todo o colegiado. Dito isso, conselheiros e conselheiras, naturalmente aqui em contato também com o Florisvaldo, acho que termos aqui um avanço nas discussões sobre o modelo das reuniões e a evolução dessas reuniões, mas mais uma vez aqui, como estamos num espaço em que não falamos só para dentro da Defensoria, ao revés, uma sessão pública, ter bastante cuidado da perspectiva da presidência em relação ao potencial que tem e a qualidade que tem também o atendimento digital da Defensoria Pública. Hoje, grande parte das atividades realizadas pela instituição são realizadas de modo digital, e isso não significa que o contato com a população, que o contato com demais instituições do sistema de justiça, que o contato entre próprios defensores em reuniões de núcleos especializados, em reuniões de comissões temáticas, seja um contato menos qualitativo. Então, basta dizer, em relação a isso, que boa parte dos usuários hoje que agendam um atendimento na Defensoria Pública, posso dar o exemplo aqui da Divisão de Atendimento Inicial da capital, a maior parte dos usuários que agendam pelo chatbot, por exemplo, o atendimento, ainda preferem, entre um agendamento presencial e um agendamento digital, um agendamento digital. E digo isso porque, às vezes, algumas das falas, da forma como vem, comprometem essa visão de que o agendamento digital, que o atendimento digital, que o contato com a população digital, ele não tem qualidade.
né? Então, eu acho que são, e claro, eu acho que tem colegas, inclusive, que entendem que a Defensoria deve retomar o atendimento, as suas atividades 100% presenciais. Eu acho que se for essa a posição de algum conselheiro ou conselheira, isso é válido, essa defesa desse olhar, inclusive, foi adotado por outras defensorias públicas nessa retomada 100% presencial. Não é a posição da Administração Superior da Defensoria Pública, que acredita também que os encontros, as modalidades digitais e que há uma qualidade cada vez mais crescente também nessa ferramenta, lógico, mantidas todas as portas para a população vulnerável. Digo isso especialmente pensando em quem nos acompanha aqui, mas também reconhecendo, lógico, né, não estou descuidando que há diferença entre cada um dos espaços institucionais, mas que às vezes uma fala deslocada aqui pode dar a impressão de que a Defensoria não reconhece, não sei, mas uma vez aqui alguém pode defender as atividades 100% presenciais para todos os casos, mas nesse ponto acho que a Defensoria tem caminhado bem. E aí, claro, mais uma vez aqui também, para fechar esse ponto da minha fala, dizer que isso não prejudica o debate sobre sessões presenciais, híbridas, ou conforme for o melhor modelo aqui definido conjuntamente. Em relação à burocratização, à facilitação do acesso ao prédio, acho que essas considerações já foram colocadas e os equívocos, né, que ocorreram hoje serão sanados naturalmente, assim como seguirá sendo intensificada a divulgação da participação no momento aberto e fomentada essa participação também com maior estruturação do espaço da Rua Boa Vista, número 200 do mezanino. Acho que em relação à questão que foi trazida em diversas falas do momento aberto, também secundada nas manifestações de conselheiros e conselheiras, acerca do convênio que foi firmado e divulgado, mais uma vez já destacado aqui também na fala da ouvidora geral, no período da manhã, esse tema será objeto de manifestação também em devolutiva às provocações que foram trazidas aqui pela sociedade civil, ao que será apresentado pela Ouvidoria Geral e pelo Conselho Consultivo da Ouvidoria. Então, fica aqui o compromisso nesse tema de uma resposta da Defensoria Pública Geral. Presidente, só dialogando agora com... Eu estou inscrito. Desculpa, perdão. Eu ia concluir. Eu só uma parte, então, não, só para dialogar. Só para dialogar e agradecer à presidência pelos esclarecimentos que foram feitos. O que nós estamos colocando é que o Conselho Superior, né, ele tem uma forma de ser, ele tem alguns aspectos, e acho que todo mundo aqui já ressaltou muito bem, inclusive a ouvidoria, né, e eu acho que Vossa Excelência mesmo está presente hoje, não aqui com a gente, mas no 7º andar, e esperamos que o mais breve possível possa descer mais alguns andares e se juntar a todos nós aqui. Mas eu agradeço os esforços em garantir a presença da sociedade civil, para que os defensores tenham um livre acesso também aqui ao prédio da Boa Vista, muito salutar esse esforço da administração, e fico feliz que todas essas providências sejam adotadas, e até digo aqui que, na ausência do presidente e do corregedor, como conselheiro mais antigo presente fisicamente aqui, adotei as medidas urgentes aqui necessárias para organizar minimamente o trabalho, já que não contava aqui com nenhuma das figuras que normalmente presidem o trabalho, mas Vossa Excelência agora, em breve, espero, estando aqui fisicamente, eu acho que esses pequenos entraves que atravessamos vão ser superados. Mas obrigado, então, presidente, eu devolvo a palavra. Eu acho que prosseguindo aqui, dialogando com a parte que você solicitou, Conselho Português, a presidência não só estava no prédio, como essa é uma sessão que está sendo realizada de modo previsto de maneira híbrida. Então, eu estava disponível pelo Teams, eu estava disponível por WhatsApp, por telefone, e nesse sentido estou presidindo a sessão, e se não tivesse, teria corregedora, e se ela não estivesse, então não acho que faltaram meios de contato para sanar. Mais uma vez, aqui lamento que ocorram equívocos, mas, por exemplo, durante a sessão, ser interrompido na condução da presidência para que uma pessoa que não estava inscrita no momento aberto seja assegurada a ela o direito de fala, claro, a gente poderia fazer esse debate aqui, mas não acho que Vossa Excelência, enquanto conselheiro, fosse o mais antigo ou o mais jovem, pode, em nome do colegiado, decidir quem pode ou não utilizar o momento aberto sem inscrição. Então, enquanto presidente, eu não o faria,
né? Fiz aqui, eu acho que para não prolongar, para uma pessoa que está em frente à câmera, viver o constrangimento de via defensoria e criar-se uma meta-discussão se ela pode ou não falar, mas externo aqui também, mais uma vez, meu pedido de desculpa se fui intempestivo na fala, mas igualmente, claro, acho que enquanto aqui a posição que ocupo transitoriamente nesse espaço, em algumas eventualidades enquanto presidente, também externo respeitosamente essa consideração. O propósito, não tenho dúvida, foi o melhor propósito possível, também fiz esse registro aqui, mas apenas para consignar, não sei, de fato, se tinha outras pessoas, não estou 7 andares abaixo, de fato, finalizando algumas coisas, alguns pontos que ainda precisam aqui ser sanados no dia de hoje, mas tenho certeza que teremos a oportunidade de estar juntos em outras ocasiões. Dito isso, eu vejo outras inscrições, conselheiros e conselheiras, temos o hábito aqui, a presidente, de tentar fazer as manifestações ao final. Eu acho que eu só vou passar rapidamente pelos outros pontos dos demais conselheiros, sem prejuízo aqui das inscrições que vem na sequência, para eu não me alongar também. Mais uma vez aqui, eu acho que nesse ponto o objetivo, inequivocamente, é que a participação no momento aberto seja ampliada, seja qualificada em relação a isso, também deixar clara a posição da presidência. Acho que no mais, já fiz os cumprimentos à Camila e gostaria de, encerrando aqui a minha fala, agradecer imensamente Cristina, parabenizá-la pela fala, pelo balanço, pela transparência que mais uma vez traz aqui. Já tive a oportunidade nesse colegiado, na composição antiga também, destacar o quanto inspira o seu trabalho. Devo dizer que no período em que fui assessor parlamentar da Defensoria Pública, eu não sei se já comentei isso com a Cristina, mas diversas vezes, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, o seu nome era lembrado, né, no período de criação da Defensoria Pública, e sempre perguntavam da Defensora Pública Geral, Cristina, com muita deferência, muito carinho e reconhecimento pelo trabalho que você desenvolveu. Esse trabalho que não ficou recortado no tempo, enquanto referência de alguém que ocupa espaços de poder, porque você se disponibilizou para outros espaços, na Escola da Defensoria, agora na Corregedoria Geral, além, claro, da sua atuação no seu cargo. E aqui queria agradecer imensamente, nesse período, todo o cuidado que você teve comigo, com a equipe, com todas as pessoas da administração superior, já que hoje represento o Floresvaldo nesse espaço. E o reconhecimento também à dedicação do seu trabalho e de toda a equipe da Defensoria, da Corregedoria, né, as defensoras públicas, a equipe, né, do quadro de apoio, que fizeram um brilhante trabalho nesse tempo. Várias reuniões para discutir BI, discutir dashboard, discutir aprimoramento, inclusive, da transparência dos dados, e que você sempre fez questão de participar pessoalmente, temas complexos, técnicos ou não, a sua presença era sempre notada e reconhecida aqui por todas as pessoas também da equipe, do nosso quadro de apoio, que destacavam a relevância do seu interesse em conhecer cada um dos detalhes, né, do trabalho da Corregedoria. Então, fica aqui esse cumprimento. E aproveitando ao cumprimentá-la também, fazer uma saudação muito especial a todas as pessoas, né, que participam de outros espaços institucionais relevantes que encerram hoje o seu mandato. Hoje tivemos aqui o defensor público Leonardo Biagioni de Lima, é um dos colegas, em nome dele também saúdo todas as coordenações de núcleos especializados que hoje encerram, né, esse final de semana, encerram os seus mandatos. Pessoas que contribuíram, algumas por 2, 4 ou mais anos nos núcleos especializados e que tiveram uma atuação muito desafiadora no contexto da pandemia, né? Essa atuação há de ser reconhecida e aqui tem um privilégio muito grande de estar na primeira Subdefensoria Pública Geral e testemunhar ainda mais de perto, o que toda a instituição já pode ver, ainda aqui em locais mais distantes do Estado, mas que é o trabalho de excelência e de qualidade que é realizado pelas coordenações, pelos núcleos especializados, com a contribuição das equipes do quadro de apoio e também com a contribuição de cada membro integrante dos núcleos especializados. De igual modo, saudar aqui a direção da EDEP, né, os colegas que estão na direção da EDEP, que continuam nessa relevante função. Saudar, acho que apenas o defensor público Giancarlo não vai continuar nessa composição da direção, então fica aqui o registro ao trabalho dele, junto, né, com o Guilherme, com a Leila, com o Peter, e aqui deixo de nominar, gostaria, eventualmente fazemos, a depender do tempo da sessão, para não
aqui atrapalhar as falas de demais conselheiros e conselheiras, mas fazer esse registro em relação, então, a todas as coordenações de núcleos especializados, agradecendo pelas contribuições que fizeram também ao trabalho da primeira subdefensoria, mas mais notavelmente da instituição, nesse período na gestão dos núcleos. Dito isso, temos algumas inscrições aqui, o conselheiro Luiz Felipe Rufino e o conselheiro Alan Ramalho. Então, iniciando aqui, cumprimentando o conselheiro Rufino pelo evento que realizou há pouco, junto com a PADEP, e passando a palavra. Boa tarde. Obrigado, presidente. Na minha fala inicial, também não pude parabenizar a Cristina pelos 4 anos à frente da Corregedoria, também a Andréia, minha colega na unidade de varas singulares, também extremamente competente, extremamente querida também. E quando eu tomei posse também, né, a Cristina era defensora pública geral, eu também pude testemunhar o quanto nós avançamos e os avanços também que foram realizados durante a gestão né, à frente da Defensoria Pública Geral. Eu queria agradecer né, ao Rafael, ao Florisvaldo e à equipe da Defensoria Pública Geral e também aos conselheiros né, pela compreensão e pelo auxílio no evento que foi realizado hoje. Né, a PADEP, na verdade, entrou em contato com os principais candidatos pré-candidatos ao governo do Estado para entregar um material feito pela PADEP e aí convidando, enfim, né, para uma agenda, e nós conseguimos entregar o material para o governador no evento em que ele veio aqui na Boa Vista, né, o Rafael Galati, né, veio aqui, e hoje nós conseguimos, né, ontem a campanha do Haddad entrou em contato, e aí hoje nós conseguimos realizar esse evento, e aí comunicamos, né, convidamos a Defensoria Pública Geral, conselheiros e os coordenadores e coordenadoras dos núcleos especializados, né, também por esse motivo, também pelo tempo, né, que nós tínhamos, nós não conseguimos abrir para os demais associadas e associados, né, então nós acabamos chamando a diretoria, a Defensoria Pública Geral, conselho e núcleos, né. Então aqui faço um agradecimento a todas e todos aqui, e basicamente era isso, né? Agradeço aqui e era por isso, né, que nós estamos também, né, aqui nesse espaço, né? Então agradeço imensamente pelo apoio. Imagino, cumprimento mais uma vez pelo evento e vejo a importância, né, também estar aí nesse espaço vai propiciar alguns aprimoramentos que já vinham sendo feitos, né, vão ser intensificados aí a partir dessa percepção dos colegas que estiveram hoje presencialmente. Obrigado, então, conselheiro Rufino. Próximo inscrito, conselheiro Alan Ramalho, com a palavra. Obrigado, presidência. Na verdade, uma fala muito breve. Primeiro, também saudar a Cristina, homenageá-la, parabenizá-la, né? Quando eu entrei na carreira, a Cristina estava na EDEP, né? Então, um pouco mais, né, do que os outros colegas, era outra fase da defensoria, mas igualmente desempenhando com toda a competência uma importante função que é a direção da escola, e me acompanhou durante todo o curso de formação, o que foi, de fato, muito importante. O segundo, também agradecer à PADEP pela possibilidade do convite aos conselheiros e conselheiras e também pela abertura de fala e perguntas e trocas com o pré-candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad. Queria, na verdade, talvez fazer uma sugestão, Rafael. Eu acho que uma coisa que a gente presenciou aqui, que existem algumas providências administrativas que estão, talvez, necessitem de alguma providência, né, alguma decisão durante, né, o uso presencial do momento aberto, né? Talvez se nós não tivéssemos aqui, algumas dessas questões não teriam sido visibilizadas. Elas só foram visibilizadas porque 4 conselheiros, depois o Leonardo também chegou, estavam aqui presentes, né? Então, talvez, né, nesse momento de adaptação, talvez, e também para recepcionar a sociedade civil que vem à defensoria, né, também é um pouquinho estranho que a sociedade venha aqui para falar com o computador, né? Se o conselho não pode estar presencialmente, talvez considerar que a presidência esteja
presencial aqui, né? Então, talvez fazer daqui a sessão presencial, né? Se for possível, tecnicamente, né? Porque isso dá uma sensação de presença do Conselho Superior, principalmente a sociedade civil que vem aqui em busca de ser ouvida pela Defensoria, né? Então, se o colegiado não pode estar presente na maioria das vezes, pelo menos a presidência, né? Eu acho que a cadeira do presidente do Conselho Superior está aqui embaixo, né? Eu acho que a cadeira do DPG está em cima, a cadeira do primeiro sub está em cima, mas a cadeira do presidente do Conselho Superior está aqui embaixo, na sala do Conselho Superior. Então, como uma sugestão, nas vezes em que não for possível o colegiado se reunir presencialmente, que ao menos a presidência esteja aqui, seja para recepcionar a sociedade civil, né, seja para ouvir presencialmente as demandas que a sociedade civil tenha e para verificar essas questões, né? Hoje a gente só pôde verificar que o som não estava saindo, que na verdade o som ambiente foi cortado depois da sua fala, porque estávamos aqui, né? Se não estivéssemos aqui vendo, né, o que está acontecendo, isso não seria visibilizado. É claro que é um papel do Conselho Superior também fiscalizar isso, mas talvez isso possa ser uma solução intermediária enquanto não retomemos, se é que retomaremos um dia, né, a sessão do Conselho, embora seja isso uma demanda, as sessões presenciais, embora seja uma demanda dos conselheiros. E aí, né, a questão não é apenas a adequação das ferramentas tecnológicas, eu acho que a qualidade das ferramentas foram testadas durante a pandemia, só que as ferramentas não são adequadas para todos os atendimentos, a gente também já chegou nesse consenso, né? Tanto é que a Defensoria abre presencialmente os seus atendimentos em situações específicas. O que os conselheiros estão pleiteando da sua presidência, do Conselho Superior, é que os conselheiros entendem que para a atividade plena do Conselho é importante que haja sessões presenciais. Isso não evita que haja sessões híbridas ou que existam sessões que não sejam presenciais, mas em alguma medida essas sessões precisam ser retomadas. E é por isso que a gente traz recorrentemente esse pleito à presidência do Conselho Superior, que hoje é ocupada por você, mas também ao Floresvaldo como defensor público geral. Obrigado. Obrigado, Alan, eu agradeço. Acho que, mais uma vez, até na minha fala, Alan, tentei indicar um pouco do impacto das nossas falas para fora, porque eu já lidei muito com isso no dia a dia e não tenho dúvidas aqui dos motivos e da forma como está colocada aqui. Desculpa, tem mais 2 inscrições, eu tinha perdido. Então, Érica e Leonardo Scofano. Primeiro, Érica, boa tarde, com a palavra. Boa tarde, obrigada, presidente. Eu só queria fazer alguns esclarecimentos em relação à nossa presença aqui hoje, né? Na verdade, foi tudo muito em cima da hora mesmo, como o próprio Rafael Pitanga já esclareceu, e a gente, enfim, para o público que está nos assistindo, né, algumas questões operacionais a gente decide pelo WhatsApp, como todos os profissionais aí, mundo afora, a gente também decide questões operacionais pelo grupo, e aí o Floresvaldo, eu mesma perguntei se a sessão seria híbrida, e aí ele falou, olha, não vai dar tempo da gente organizar para amanhã, mas os conselheiros podem vir, e aí a gente não entendeu que seria necessário mandar uma mensagem individual, entendeu, Pitanga? Porque, só para esclarecer, porque parece que foi um pouco indelicado da nossa parte simplesmente aparecer aqui como se a gente não tivesse sido convidado, né? Mas é porque como o Flor mandou aquela mensagem no grupo, que teria estrutura aqui, eu entendi que estava subentendido que nós, conselheiros, tínhamos interesse em participar do evento na PADEP ao meio-dia e que a nossa participação nesse evento só seria possível se a gente fizesse a sessão daqui, enfim. E aí a gente compareceu e aí a gente teve que lidar com as situações que surgiram aqui. O Rafael Português não tomou nenhuma decisão sozinho, então, assim, tudo... É que foi muito rápido, né? A gente estava aqui, tinha gente aqui em cima, as pessoas começaram a falar, estão barrando gente lá embaixo. Então, aí, como estávamos aqui presencialmente, e o presencial, ele chama a gente para tomar decisões fora do celular, né? Então, não nos ocorreu de mandar uma mensagem para o WhatsApp para você. Enfim, aí a gente decidiu resolver aqui mesmo E é assim, né, como as coisas acontecem, né, e aí a gente tem que lidar com as situações, foi assim que a gente entendeu que era melhor lidar, no sentido de permitir a palavra, né, deixar subir um representante do movimento social, deixar subir defensores, porque estamos aqui, e aí pareceu que seria um pouco deselegante e indelicado da nossa parte, simplesmente não autorizar e não deixar as pessoas participarem, né? Porque fomos colocados nessa situação porque estávamos aqui, enfim, acho que toda essa situação que aconteceu hoje serve de aprendizado para que a gente possa aprimorar
caso a gente volte a participar de sessões aqui nesse formato, ou mesmo a gente caminhar para a sessão híbrida, enfim, acho que a gente precisa reorganizar os trabalhos nesse sentido, e eu acho que a sessão de hoje fica de aprendizado para isso, mas nós estamos à disposição aqui para pensar juntos no melhor formato e como fazer de uma forma que seja confortável para todo mundo que participa das sessões. É isso, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, Érica. Já vou passar de imediato também ao conselheiro Leonardo Scofano. Boa tarde, com a palavra. Boa tarde novamente, Pitanga. Só reforçar aqui a questão do modelo híbrido, né? Não só no conselho, mas nos nossos atendimentos. Nós estamos com o modelo 100% virtual aqui no conselho, então eu creio que a tendência é que possamos, pelo menos regulamentar ou ajustar aqui para que façamos sessões presenciais também, né? Inclusive os colegas que moram mais distante foram os primeiros a tomar essa iniciativa de se organizar, marcar as datas, enfim, e eu acho que a gente deveria observar isso aí que foi feito pelos colegas, né? Assim como no atendimento. No atendimento eu também creio que deva ser um modelo híbrido, né? O presencial para pessoas em situação de vulnerabilidade digital e também para pessoas que querem ser atendidas presencialmente, que, enfim, que a Defensoria deve fazer esse esforço. Sobre o atendimento virtual da Defensoria, eu acho que é um caminho longo, a gente precisa amadurecer, melhorar em muitos pontos. Quando eu tive a oportunidade de ser coordenador regional Sul, né, que tem uma massa muito grande de atendimentos, a gente tinha muito problema no Rocket Chat, então muitos usuários ficavam aguardando atendimentos, muitos usuários não eram atendidos, né, e a gente, com todo o esforço lá com os nossos servidores, né, na época até um número limitado de servidores na Regional Sul de Santo Amaro, a gente conseguia se organizar para tentar reagendar, para tentar atender o mais breve possível essas pessoas. Então, a gente sempre precisa melhorar, né? Então, tem uma certa qualidade, mas eu creio que a gente possa melhorar. Vocês já apresentaram um projeto aqui, o Eric apresentou, muito bom projeto da utilização do WhatsApp, que sempre foi levantado na carreira, né? Já que, naturalmente, os usuários utilizam muito o WhatsApp. Então, eu creio que deve ser um modelo híbrido, e aqui também no conselho, tá? Só para ficar claro aí o posicionamento sobre essa questão do modelo híbrido. Obrigado, conselheiro Leonardo. Agradecer aqui, então, nas últimas falas aos conselheiros Alan Ramalho, a Érica Leone, ao Leonardo Scofano. Acho que, mais uma vez aqui, eu acho que já, em relação ao tema de hoje, né, agradecer também as pessoas que vieram, mais uma vez pedir aqui também ao que faremos individualmente, mas pedir desculpas pelo transtorno e já mais uma vez assumir aqui também um compromisso de reorganização das atividades em relação às sugestões, seja da participação presencial, né, da presidência, seja da organização antecipada das sessões presenciais ou híbridas. Também tema aqui que junto com a Defensoria Pública Geral, né, a Defensoria Pública Geral trará aqui a continuidade, né, a solução desse tema junto ao colegiado. Agradeço aqui todos os conselheiros e conselheiras que trouxeram o tema, acho que hoje iniciado também pelo conselheiro Rafael Camarão, mas secundado aqui, acho que praticamente por todo o colegiado. Acho que conselheiros e conselheiras, até para não... tentei abordar aqui os pontos das falas que foram feitas, e temos aqui hoje, acho que um pedido de exceção foi indicado antes do início da sessão pelo conselheiro Eduardo Fontes. Acho que era um processo, não é, Eduardo, que você mencionou aqui. Peço a gentileza de trazer a público para que a gente verifique com o colegiado se há alguma oposição à inclusão dessa exceção. Então, vou passar a palavra. Bom, boa tarde novamente, todos e todas. Trata-se aqui do processo SEI número 2021-0007388. Trata-se de um pedido da defensora pública Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho de uma renovação de afastamento parcial. Vou explicar um pouquinho, eu leio depois o voto, tá? Só o porquê também da exceção à pauta. A colega Luciana Jordão, a partir do dia 1º de agosto até o dia 19/9, fará uma disciplina de doutorado, cujo
na qual precisará permanecer, né, acompanhando a disciplina das 9 horas da manhã até o 12h50 das segundas-feiras. A colega ela encaminhou um pedido de afastamento parcial e logo em seguida encaminhou também um pedido de certa forma, de desistência desse pedido aqui no colegiado, solicitando redirecionamento ao excelentíssima Corregedora Geral do Estado, eis que, na verdade, o afastamento é inferior a 5 horas, e por conta do artigo 2º, parágrafo 2º da deliberação 321. Então, eu estou pedindo exceção à pauta, exatamente para a gente dar sequência, se for o entendimento dos conselheiros, nos termos do solicitado pela própria defensora pública Luciana Jordão, de encaminhamento dos autos à Corregedoria Geral, eis que essa matéria, né, dado o horário ali determinado, seria, na verdade, de análise da Corregedoria Geral, não do colegiado. Isso ainda não passou pela Corregedoria Geral, tá? Seria essa exceção à pauta. Posso aqui ler também a manifestação, chegou ontem, né? Por isso essa exceção à pauta. Enfim, lendo rapidamente, muito sucinto também o voto, até pelo Eduardo, tempo. Desculpe interromper. Então, só consultar, conselheiro e conselheira, se tem alguma oposição ao pedido de exceção à pauta. Então, para o público que nos acompanha, aqui as palavras já foram trazidas pelo relator, a quem eu vou devolver a fala, mas estamos tratando do processo 2021-000-7388, que tem como interessada a defensora pública Luciana Jordão da Mota Mirliato de Carvalho. O assunto é um pedido de afastamento para participação no curso de doutorado no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, o assunto inicial do processo. Devolvo, então, a palavra para o relator para proferir seu voto. Obrigado. Obrigado, presidente, excelentíssimos conselheiros e conselheiras. Trata-se de pedido da defensora pública Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho de renovação de afastamento parcial, por meio do pedido 2022-0012706 do processo SEI, informando matrícula em disciplina Federalismo e Políticas Públicas. Disciplina esta que será ministrada às segundas-feiras de 9 às 12h50, no período do dia 1º de agosto a 19 de setembro. Ocorre que, por meio do pedido SEI 2022-00-12762, a defensora pública solicitou o redicionamento do pedido apresentado na data de ontem à excelentíssima Corregedora Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para sua apreciação, tendo em vista que a carga horária desta é inferior a 5 horas por força do artigo 2º, parágrafo 2º da deliberação deste colegiado número 321, de 22 de outubro de 2015. Diante da solicitação, voto pela homologação da desistência do pedido a este colegiado, mas com encaminhamento do pedido à Corregedoria Geral, conforme requerido pela interessada. Obrigado, então, em discussão. Então, não havendo inscrições, passamos à votação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Obrigado, conselheiro Eduardo. Na sequência, nós temos aqui 2 processos de estágio probatório, ambos sob relatoria do defensor público Leonardo Escófano. Então, vou chamar o primeiro deles, Escófano, que é o processo... O Escófano foi ao banheiro escovar os dentes. Desculpa. Não, então vamos pular. Ou Obrigado. esperamos ou invertemos. Não, podemos inverter. Acho que a Mara levantou a mão. Quer fazer o seu, Mara? Posso fazer, sim. Tudo bem, conselheiros e conselheiras? O processo sob relatoria da conselheira Mara é o processo SEI 2022-0008914, tem como interessada a Defensoria Pública Geral. O assunto é a proposta de abertura de inscrições para a seleção de membros e membras e coordenadoras do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, já nominada relatora Mara Ferreira, com a palavra. Boa tarde mais uma vez a todas e todos. Os autos versam sobre requerimento para abertura de processo de seleção e indicação de defensores públicos que integrarão e coordenarão o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, nos moldes previstos na Lei Complementar número 988 de 2006 e nas deliberações número 38 de 2007 e 84 de 2008.
Na 211ª sessão extraordinária do Conselho Superior, foi realizada a escolha da coordenação e indicação de integrantes, tendo restado, contudo, 3 vagas em aberto para membros. Neste sentido, foram reabertas as inscrições para preenchimento das vagas restantes. Fim do prazo de inscrições, a Secretaria do Conselho Superior juntou aos autos as inscrições de 9 defensoras, quais sejam: Ana Paula de Oliveira Castro Meireles Levin, primeira opção; Carolina Rangel Nogueira, única opção; Juliana Garcia Beloc, única opção; Maria Carolina Pereira Magalhães, primeira opção; Mariana Dalberto, primeira opção; Yolanda de Sales Freire César, primeira opção; Mariana Melo Bianco, única opção; Nelise Cristino de Castro Santos Ogawa, única opção; Priscila Aparecida Lamana Diniz, única opção. Era o que havia a relatar. A deliberação CSDP número 84 de 2008 estabelece os critérios para a seleção de inscritos, em caso de mais interessados do que vagas, da seguinte forma em seu artigo 4º. Pedi licença para não ler o artigo, porque mais abaixo eu já esclareço os critérios. Assim, para melhor compreensão do voto e seguindo as determinações legais e normativas, a escolha se dará da seguinte forma: análise e indicação das inscritas, respeitados os critérios de desempate previstos na deliberação, observando-se, em primeiro lugar, a área de atribuição ordinária e, na sequência, análise curricular. Definição da lista de suplentes, seguindo os mesmos critérios acima mencionados. Foram recebidas 9 inscrições válidas, sendo que todas possuem o NUDEM como única ou primeira opção. Dentre estas, 3 inscritas se enquadram na regra contida no artigo 4º, alínea A da deliberação número 84 de 2008, pois possuem atuação exclusiva na defesa da mulher em situação de violência doméstica. Assim, pelo enquadramento na primeira hipótese de preferência para a seleção, indico as defensoras Carolina Rangel Nogueira, Mariana Dalberto e Mariana Melo Bianco para as vagas em aberto na qualidade de membras. Superada esta hipótese, para indicação da ordem de suplência das demais inscritas, se faz necessária a avaliação da área de atribuição e a avaliação dos currículos apresentados, conforme disposto na linha B do mesmo dispositivo normativo acima citado. Como primeira suplente, em ordem de preferência, indico a defensora Maria Carolina Pereira Magalhães. Embora sua atribuição ordinária seja nas áreas civil e fazenda pública, a defensora é atualmente integrante do NUDEM, o que indica possuir, ainda que não de maneira exclusiva, atribuição na área da temática afeta ao núcleo. Na sequência, com base na linha A do dispositivo em comento, indico como suplentes as defensoras Ana Paula de Oliveira Castro Meireles Levin, Priscila Aparecida Lamana Diniz, Nelise Cristina de Castro Santos Ogawa, por possuírem atribuição na área da família. A ordem de preferência entre essas indicadas se dá, como segundo critério, por análise curricular. A defensora Ana Paula de Oliveira Castro Meireles Levin possui o currículo com extensa atuação na área, visto que já foi, inclusive, coordenadora do NUDEM. A defensora Priscila Aparecida Lamana Diniz já atuou como colaboradora do NUDEM de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho de 2018, tendo participado de eventos e ministrado palestras na área. Já a defensora Nelise Cristina de Castro Santos Ogawa atua desde janeiro de 2022 no CRM de Araçatuba e desde abril de 2022 realiza o curso sobre gênero e masculinidade realizado pelo grupo E Agora José. Por fim, temos as defensoras Juliana Garcia Beloc e Yolanda de Sales Freire César. A defensora Juliana Garcia Beloc, que possui atribuição na área do júri, possui extenso currículo que indica atuação referente à temática do núcleo, como, por exemplo, a produção de artigos em periódicos científicos, jornais e revistas eletrônicas. Já a defensora Yolanda de Sales Freire César, que possui atribuição na área da infância e juventude, não apresentou experiências na área temática afeta ao NUDEM. Assim, pelos motivos expostos, as suplentes serão indicadas na seguinte ordem: Maria Carolina Pereira Magalhães, Ana Paula de Oliveira Castro Meireles Levin, Priscila Aparecida Lamana Diniz, Nelise Cristina de Castro Santos Ogawa, Juliana Garcia Beloc e Yolanda de Sales Freire César. É como voto, submetendo o presente ao colegiado. Devolvo a palavra, presidente. Conselheiros, eu vou assumir a presidência porque o conselheiro Rafael Pitanga está impedido, então eu coloco em discussão. Em votação, aqueles que concordam com o voto da relatora permaneçam como estão. Então, aprovado nos termos do voto da relatora.
Eu devolvo a presidência, Rafael. Obrigado, conselheira Cristina. Na sequência, eu vejo aqui o conselheiro, dois expedientes, o conselheiro Leonardo Scófano. Conselheiro Leonardo, o primeiro deles é o CGDP-CAEP número 20 de 2020, que tem como interessado o defensor público Rafael Zambon de Moraes. O assunto, então, é defensor público em estágio probatório. Estamos tratando aqui do 5º relatório. Então, Vossa Excelência, com a relatoria, lhe passo a palavra. Está no mudo, Leonardo. Obrigado. Tinha tirado aqui a tela do conselho para ler o voto. Excelentíssimo presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, versa o presente processo sobre a apresentação do 5º relatório semestral do interessado para fins de confirmação na carreira, a teor dos artigos 101 e 103 da Lei Complementar Estadual 988, apresentado nos termos da então vigente deliberação do Conselho número 24 de 2006. Cumpre recordar que os relatórios semestrais anteriores e a continuidade do estágio probatório, apesar de algumas observações e recomendações da Corregedoria, foram aprovados por unanimidade por este Conselho Superior. Com o 5º relatório semestral, vieram aos autos as manifestações da coordenação da unidade de Limeira, com avaliação 5 em todos os quesitos, e do coordenador regional criminal, com avaliação suficiente em todos os quesitos. E a manifestação do relator da Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório, CAEP, conforme deliberação do Conselho número 50 de 2007, sem ressalvas de maior relevância que comprometessem a qualidade do trabalho do defensor estagiando. Foi ainda certificado que o estagiando possui apenas uma pendência em revisão criminal e que não há pendência de relatórios semestrais, relatórios mensais. A EDEP certificou a participação do estagiando no curso de preparação à carreira dos defensores públicos em estágio probatório, com aproveitamento satisfatório e frequência de 100% em ambos os eixos. Por fim, a manifestação da Corregedoria Geral, avaliando o relatório, atribuiu o conceito regular relativamente ao 5º relatório, opinando pela confirmação do interessado na carreira. Esse é o relatório. O artigo 101 da Lei Orgânica da Defensoria prevê como requisitos para a confirmação do defensor público na carreira o aproveitamento no curso de preparação à carreira e o fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo, condições repetidas no artigo 3º da deliberação do Conselho número 50. O primeiro requisito foi atendido, conforme certidão da EDEP já referida. O segundo requisito também se vê atendido, após a avaliação dos relatórios semestrais apresentados. Por essas razões, voto pela aprovação do 5º relatório e pelo encaminhamento dos autos à Defensoria Pública Geral para a expedição do ato homologatório de confirmação do interessado na carreira de defensor público do Estado. Obrigado, conselheiro Leonardo. Então, em discussão. Não havendo inscrições, então passamos à votação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Então, aprovado, ficam aqui os nossos cumprimentos ao defensor público Rafael Zambon de Moraes, então, pela decisão aqui proferida pelo relator e aprovada por unanimidade nesse processo. Na sequência, conselheiro Leonardo, relator de mais um expediente, é o SEI 2022-0007922, tem como interessada a defensora pública Tainá da Silva Teixeira de Oliveira, mais uma vez o assunto é defensora pública em estágio probatório, conselheiro relator com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas conselheiras, excelentíssimos conselheiros, versa o presente processo sobre a apresentação do primeiro relatório semestral da interessada para fins de confirmação na carreira, a teor dos artigos 101 e 103 da Lei Complementar Estadual 988, apresentado nos termos da então vigente deliberação número 24. Com o primeiro relatório semestral, vieram aos autos as manifestações dos coordenadores regionais do Vale do Ribeira e de Campinas, com avaliação suficiente em todos os critérios. Certidão da EDEP sobre a participação da interessada no eixo 1 do curso de preparação à carreira dos defensores em estágio probatório, com aproveitamento satisfatório. Seguiu-se manifestação do relator da Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório, conforme deliberação número 50, sem ressalvas de maior relevância que comprometessem a qualidade do trabalho da defensora pública interessada. Foram ainda certificadas as dispensas de apresentação de alguns relatórios mensais
que não há pendência de relatório e que a interessada não possui revisões criminais pendentes. Por fim, a manifestação da Corregedoria Geral, apesar de algumas observações e recomendações, é no sentido de que a defensora pública interessada, por hora, encontra-se apta ao exercício do cargo, sugerindo a atribuição do conceito regular. Esse é o relatório. O artigo 101 da Lei Orgânica da Defensoria prevê como requisitos para a confirmação do defensor público, da defensora pública, no caso, na carreira, o aproveitamento do curso de preparação à carreira e o fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo, condições repetidas no artigo 3º da deliberação número 50. O primeiro requisito está sendo atendido, conforme certidões da EDEP já referidas, sobre a participação e aproveitamento no eixo 1 do curso de preparação à carreira. O segundo requisito também se vê atendido, consoante relatos acima expostos, que indicam bom desempenho da interessada em suas atribuições funcionais. Por essas razões, voto pela continuidade do estágio probatório. Obrigado, então, conselheiro relator, em discussão. Não havendo oradores inscritos em votação, favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, então, nos termos do voto do conselheiro relator, a quem agradeço. Próximo expediente, posso chamar a conselheira Érica, aqui na minha ordem seria o seu, expediente SEI 2021-0010-81. A interessada é a Melina Machado Miranda. O assunto é um pedido de afastamento para exercer o cargo de supervisora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça. Então, após o relatório semestral, o processo vem à relatora com a palavra. Obrigada, presidente. Trata-se do 7º relatório semestral de atividades da agente de defensoria Melina Machado Miranda, que se encontra afastada por este colegiado para exercer a função de supervisora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça. O relatório retro indica detalhadamente as atividades desenvolvidas pela interessada no departamento, no DNF/CNJ, notadamente nos programas Justiça Presente e Fazendo Justiça, executados em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Considerando atendidos os requisitos formais, voto pela aprovação do relatório periódico do afastamento em curso. Obrigado, conselheira Érica. Então, em discussão. Não havendo inscrições, então passamos à deliberação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. O próximo expediente, conselheiro Eduardo, é o SEI 2022-000-6908. A interessada é a primeira Subdefensoria Pública Geral do Estado e o assunto é o edital de concurso continuado para credenciamento de estagiárias e estagiários de direito para o exercício de 2022. Esse processo vai tratar, nesse momento, mais especificamente da lista emergencial para as unidades de São Sebastião e São Bernardo do Campo. Então, com a palavra, conselheiro Eduardo. Exatamente, senhor presidente, dessas duas unidades, já aproveito para manifestar o voto. Senhor presidente, senhores e senhoras conselheiros e conselheiras, trata-se de procedimento encaminhado pelo assistente técnico do Departamento de Recursos Humanos, Tiago de Jesus, no qual apresentou a lista de candidatos e candidatas aprovados no concurso emergencial de estagiários e estagiárias de direito para as unidades São Sebastião e São Bernardo do Campo, com provas aplicadas em julho de 2022. Breve relatório. Com base no edital de abertura e inscrições publicado no Diário Oficial de 30 de abril de 2022 e nos termos da deliberação número 26 de 21 de dezembro de 2006, voto pela aprovação da lista apresentada, realizando as comunicações de praxe. Como voto, aguardando a deliberação deste colegiado. Obrigado, conselheiro Eduardo. Então, em discussão. Não havendo inscrições, então passamos à deliberação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, conselheiro Leonardo de Paula, consulto aqui, posso chamar o próximo, eu sei 2022-000-8899, tem como interessada a Defensoria Pública Geral. O assunto é a proposta de abertura de inscrições para a seleção de membros e coordenadoras do Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência.
Então, conselheiro Leonardo de Paula, com a palavra. Eu agradeço, presidente. Vou tomar a liberdade só antes de ler o voto, de também estender os meus cumprimentos e prestar as minhas homenagens à conselheira Cristina, exercendo hoje, né, o último dia de sessão como corregedora, desejar a ela todo sucesso aí nas próximas empreitadas. E agora sim, indo para o voto, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras conselheiras, excelentíssimos senhores conselheiros, trata-se de requerimento da Defensoria Pública Geral para que se promova a inscrição dos membros remanescentes no núcleo especializado de direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência em razão do término do mandato dos seus integrantes. As inscrições foram abertas para o preenchimento das vagas remanescentes de membros e ocorreram entre os dias 11 e 15 de julho de 2022, nos termos do que fora decidido pelo Conselho Superior da Defensoria Pública e comunicado à carreira. Encerrado o prazo, a Secretaria fez juntar aos autos o comprovante de 3 inscrições, a saber, as defensoras públicas Fernanda Tatari Frazão de Vasconcelos como única opção, a defensora pública Gisele Souto Durante como segunda opção e a defensora pública Elaine Moraes Ruas Souza como única opção. Constatou-se, no entanto, que a defensora pública Gisele Souto Durante, que se inscreveu preferencialmente para outro núcleo especializado, foi para este selecionado, restando, portanto, prejudicada sua inscrição para o NEDPED. Com isso, restam para o preenchimento de 10 vagas e, por não haver disputa, torna-se desnecessária a avaliação dos critérios de desempate. Segue, assim, a lista de integrantes do NEDPED, para o próximo biênio, dessas vagas remanescentes, né, as defensoras públicas Fernanda Tatari Frazão de Vasconcelos e Elaine Moraes Ruas Souza. Assim, diante da regularidade das inscrições, não havendo número de inscritas em número superior ao de vagas existentes, voto pelo deferimento das inscrições das postulantes, encaminhando-se o resultado da escolha à Defensoria Pública Geral para a designação. É como voto, presidente. Agradeço. Obrigado, conselheiro Leonardo. Então, em discussão, não havendo inscrições, então passamos à deliberação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Próximo expediente, também relativo a inscrições para núcleos especializados, é de relatoria da conselheira Cristina Guelfi, ao expediente SEI 2022-000-8905, interessada a Defensoria Pública Geral. O assunto, então, é a proposta de abertura de inscrições para o núcleo especializado de habitação e urbanismo. Conselheira Cristina, novamente com a palavra. Conselheiros, presidente, eu constatei uma questão que gostaria de dividir com vocês. No núcleo de habitação e urbanismo sobraram 10 vagas, e agora nós abrimos as inscrições e agora tivemos 3 inscritas apenas. Ocorre que uma delas se inscreveu como primeira opção para o núcleo de segunda instância, tribunais superiores, e esse processo não vai ser julgado hoje. Ele é do conselheiro Luiz Felipe. Então, eu não sei se, como a gente não sabe se ela vai ser contemplada ou não no núcleo de segunda instância, eu acho que eu não consigo apresentar esse voto hoje. Não, perfeito. Alguém tem alguma ideia diferente? Porque o voto, na verdade, está pronto, eu estava esperando só para saber se ela seria contemplada ou não. Mas como o voto não vai ser apresentado hoje do núcleo de tribunais superiores, eu acho que fica inviabilizado o voto, né? Eu vou apenas confirmar, que a gente de todo modo já pode inverter, conselheira Cristina, confirmar se houve mais inscrições para o núcleo de segunda instância e tribunais superiores, porque se não tiver havido, já está sanada a nossa dúvida. Pode ser. Então, podemos inverter e passar para o próximo? Então, agradeço. Já peço aqui a Sara o habitual apoio. Estou com um processo aberto aqui também, mas para verificarmos essa informação, se há mais inscrições do que vagas para o núcleo de segunda instância e tribunais superiores. Na sequência, nós temos o expediente SEI 2022-000-8908. Esse trata, também tem como interessado a Defensoria Pública Geral, trata das inscrições para o núcleo especializado de defesa do consumidor. Em sua estreia aqui, o conselheiro Eduardo está com muitos expedientes hoje, então, mais uma vez com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A sorte que o conselheiro Gustavo Minatel já apresentou o voto, então só vou transmiti-lo aqui para
Vossa Excelência e todos os demais conselheiros e conselheiras. Trata-se do expediente 8908 de 2022, proposta de abertura de inscrição para membros integrantes do NUDECOM. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros e conselheiras, trata-se de processo aberto para preenchimento de 10 vagas para membros e membras integrantes do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor, NUDECOM. Após a solicitação da coordenação do referido núcleo, publicou-se edital para inscrições no período de 11 a 15 de julho de 2022. Dentro do prazo regulamentar, com apresentação de currículos, se inscreveram as defensoras públicas Camila Gervasoni Pelim, Cristiane Penhalver Jensen, Mariane Leite Figueiredo, Mariana Neves de Campos Melo, Gisele Souto Durante, bem como os defensores públicos Alvimar Virgílio de Almeida e Michel Alain Mofisovich. Diante da regularidade das inscrições, não havendo número de inscritos e inscritas superior ao de vagas existentes, voto pelo deferimento das inscrições dos postulantes, encaminhando-se o resultado da escolha da Defensoria Pública Geral para a designação. Como voto, submetendo as minhas considerações ao crivo do Conselho. Obrigado, conselheiro Eduardo. Então, em discussão. Não havendo inscrições, passamos, então, à deliberação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, aqui com apoio da conselheira Mara, quem também agradeço. Já ficou constatado, então, um número maior de inscrições do que de vagas para o núcleo especializado de segunda instância, pelo que, então, conselheira Cristina, consulta o colegiado, prorrogaríamos, então, o debate sobre as inscrições do núcleo especializado de habitação e urbanismo para a próxima semana. Então, já peço... uma sugestão, não sei porque... Claro, claro. É que, assim, duas outras defensoras que já se inscreveram e estão independentes dessa questão também teriam adiadas. E a minha preocupação é que, assim, por exemplo, a Sabrina e a Vanessa, elas já são integrantes e não haveria uma solução de continuidade, né? Porque ficaria uma semana para frente, né? Não sei se seria possível sanar o processo em relação às duas e deixar apenas, acho que a Camila ou a Tanabe, né? Para verificação se seria do núcleo de segunda instância ou não, se daria para fragmentar essa decisão do Conselho. Pelo que eu vi aqui, não tem mais, e eu acho que a conselheira Cristina tinha trazido essa informação, não tem mais inscrições do que vagas. É isso, né? Só confirmando. Olha, consulta o colegiado, de fato, se ela não for contemplada no outro núcleo, o único impacto que teria era iniciar na próxima semana, mas em relação às pessoas que já são contempladas, acho que não há óbvio, da presidência não tem nenhuma oposição, acho uma ótima sugestão, conselheiro Alan. Tudo bem? Consulto a relatora, naturalmente. Não, se todos concordarem, eu só vou tentar, então, fazer essa parte do voto oralmente para adaptar, mas não vejo, acho uma ótima solução também. Posso passar a leitura do voto? Então, só para o público que nos acompanha, voltamos aqui à discussão do processo CEI 2022-0008905, interessada a Defensoria Pública Geral, assunto proposta de abertura de inscrições para a seleção de integrantes do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo. Com a palavra, relatora. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, trata-se de pedido apresentado pela Defensoria Pública Geral para abertura de inscrições de defensores e defensoras públicas para atuarem como membros e coordenadores do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo em razão do término do mandato dos seus integrantes. Este colegiado autorizou a abertura de inscrições para preenchimento de 20 vagas no período de 28 de maio a 19 de junho e após o decurso do prazo verificou-se a existência de 11 interessados. Na sessão do dia 8 de julho de 22, 10 inscritos foram contemplados no referido núcleo. Na mesma oportunidade, o colegiado determinou a abertura de novo prazo para preenchimento das vagas remanescentes, sendo que após o encerramento das inscrições, verificou-se a existência de 3 interessadas: Camila de Souza Medeiros Torres Watanabe, Vanessa Chalegre de Andrade França e Sabrina Nasser de Carvalho. Dentre as defensoras inscritas, a Camila
se inscreveu como primeira opção para o núcleo de tribunais de segunda instância e tribunais superiores, e as defensoras Vanessa e Sabrina indicaram apenas como opção o núcleo de habitação e urbanismo. Então, o meu voto é no sentido de indicar as defensoras Vanessa e Sabrina para o núcleo e imediatamente, ficando pendente de análise a inscrição da defensora Camila, por conta da possibilidade de ser contemplada no núcleo de segunda instância. É como voto. Obrigado, conselheira Cristina. Então, a conselheira vota pela seleção de 2 candidatas, prorrogando a discussão em relação à terceira. Essa discussão pode eventualmente ficar prejudicada à luz do resultado de outro expediente. Tudo bem, conselheiros e conselheiras? Podemos, então, ficam aqui abertas as inscrições para debate. Não havendo inscrições, passamos à deliberação. Então, favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, agradeço aqui a conselheira Cristina pelo voto oral, solicitando a gentileza, né, de juntar também o voto escrito. Acho que é apenas esse ponto, de fato, da prorrogação da discussão. Já peço o apoio da secretaria para que esse processo seja incluído na próxima sessão. Vou conferir aqui o período, né, de retorno do conselheiro Luiz Felipe Fagundes, mas me parece que na próxima semana já contamos com ele aqui no colegiado. Na sequência, nós temos o processo SEI 2022-000-8908, relator conselheiro Leonardo Scófano, interessado da Defensoria Pública Geral, o assunto inscrições, né, proposta de abertura de inscrições para o Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. Conselheiro Scófano, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas conselheiras e conselheiros, trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública Geral para abertura de inscrições para atuação como membros e coordenadoras do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, em razão do término do mandato dos seus atuais membros e colaboradores. O proponente informou a existência de 20 vagas no referido núcleo especializado. Cumpridas as formalidades legais e deliberativas, todavia, restou uma vaga a ser preenchida, havendo a necessidade de reabertura de inscrições. Assim, 3 colegas procederam às inscrições: Bruna de Cássia Teixeira Werneck, Bruna da Cunha Ferreira e Paula Bernais Rodrigues da Cruz. Paula Bernais ingressou na instituição em outubro de 2018, com pós-graduação lato sensu pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, com experiência nas áreas civil, infracional, criminal e família, na Defensoria Pública. Bruna da Cunha Ferreira ingressou na instituição em junho de 2020, com pós-graduação em Direito Constitucional e Direito Penal, com experiência na Defensoria nas áreas infracional e criminal. Bruna de Cássia Teixeira Werneck, por sua vez, ingressou na instituição em 2016, tendo já atuado como colaboradora do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo, 2017-2018, e do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, 2021-2022. Os currículos das 3 colegas são respeitosos e similares, porém, escolho a colega Bruna de Cássia Teixeira Werneck para integrar a última vaga, em razão do critério de antiguidade e da experiência exercida nos 2 núcleos acima indicados. Para fins de suplência, também observando o critério de antiguidade, indico Paula Albernaz Rodrigues da Cruz como primeira suplente e Bruna da Cunha Ferreira como segunda suplente. Diante do exposto, voto pela designação da defensora pública Bruna de Cássia Teixeira Werneck para ocupar a última vaga do Núcleo Especializado de Direitos Humanos. Voto também pela indicação de Paula Bernais Rodrigues da Cruz como primeira suplente e Bruna da Cunha Ferreira como segunda suplente. Obrigado, conselheiro Leonardo. Então, ficam abertas as inscrições para debate. Não havendo inscrições, passamos à deliberação. Favoráveis permaneçam como se encontram. Então, aprovado. O próximo expediente, conselheira Mara, é o expediente... Não, esse já foi votado, perdão. Acho que só falta um expediente aqui. Conselheiro Rafael Português,
é o expediente SEI 2022-0008917, interessado à Defensoria Pública Geral, assunto proposta de abertura de inscrições para membros do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Então, conselheiro Rafael Português com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de requerimento da Defensoria Pública Geral para que se promovam, nos termos da deliberação 38/2007 e 84/2008 deste colegiado, a abertura de inscrições de defensores e defensoras públicas para atuarem como membros do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial, em razão do término do mandato de seus integrantes. As inscrições foram abertas para o preenchimento de vagas remanescentes de membros e ocorreram entre os dias 11 e 15 de julho de 2022, no termos do que fora decidido pelo Conselho Superior. Encerrado o prazo, a Secretaria do Conselho fez juntar aos autos comprovantes de 11 inscrições. São eles: Raquel Peralva Martins de Oliveira, Edgar Perini Neto, Elisa Maria Rude Ramos, Thaís Helena de Oliveira Costa Nader, Bruna Molina Hernandes da Costa, Tatiana de Souza Kotak, Luiz Gustavo Cordeiro Turion, Laura Joaquim Taveira, Mariana Dalberto, Yolanda de Sales Freire César, Ana Paula de Oliveira Castro Meireles Leuvin e, por fim, Maria Carolina Pereira Magalhães. O relatório passa a votar. Constatou-se, inicialmente, no entanto, que as defensoras Mariana Dalberto, Ana Meireles, Maria Carolina Pereira Magalhães e Yolanda Salles se inscreveram preferencialmente para outro núcleo especializado, sendo selecionadas, restando prejudicada sua inscrição para o NUDIR. Com isso, restaram inscritos para o preenchimento das vagas remanescentes 8 defensores e defensores públicos. E, por não haver disputa, torna-se desnecessária a avaliação dos critérios de desempate. Portanto, a lista dos integrantes do NUDIR para o próximo biênio é a seguinte: Defensora Pública Raquel Peralva Martins de Oliveira, integrante; Edgar Pierini Neto, integrante; Elisa Maria Rude Ramos, integrante; Thaís Helena de Oliveira Costa Nader, integrante; Bruna Molina Hernandes da Costa, integrante; Tatiana de Souza Kotak, integrante; Luiz Gustavo Cordeiro Turion, integrante; Laura Joaquim Taveira, integrante. Assim, diante da regularidade das inscrições, não havendo número de inscritos em número superior ao das vagas existentes, voto pelo deferimento das inscrições das postulantes, encaminhando o resultado da escolha à Defensoria Pública Geral para a designação, deixo por fim meus cumprimentos à coordenação do núcleo pela mobilização no sentido de obter mais voluntários para a atuação no referido núcleo. É como voto, presidente. Conselheiros, conselheiras, estou novamente assumindo a presidência em razão do impedimento do defensor Rafael Pitanga. Em discussão? Eu só fiquei com uma dúvida, Rafael. A Yolanda foi contemplada na primeira versão? Eu fiquei na minha lembrança que ela era suplente. Ela, no onde? A Yolanda? Qual foi a primeira versão dela? Foi o da mulher. Ela foi contemplada? Não, ela ficou como suplente. Então, perdão, eu tive a impressão que ela tinha sido. Então, eu acrescento, e vou alterar meu voto, acrescento voto para considerar também a defensora Yolanda. Tem mais vagas do que pessoas inscritas, é isso? Isso, são 14 vagas, e agora eram 12 inscritos, e eu estou deferindo a inscrição, votando pela inscrição dos novos defensores públicos, se acrescentando meu voto, a defensora Yolanda Salles. Ela não foi contemplada no NUDEM, não é isso, Mara? Isso. Rafael, você contemplou a Maria Carolina Pereira Magalhães também, no seu voto? Eu coloquei as duas, eu considerei as duas, a Yolanda, a Maria Carolina, a Ana Meireles. Também. Deixa eu ver. Só um segundo. Tá certo, tudo certo, então? Eu coloquei que a Mariana Dalberto e Yolanda, Ana Paula e a Maria Carolina teriam sido contempladas no outro núcleo. Não foram. Então, aí a gente está corrigindo. Só a Mariana Dalberto que foi. A Mariana Dalberto realmente foi contemplada dessas 4, mas a Ana Paula, a Maria Carolina e a Yolanda não foram contempladas. A Ana Paula de Oliveira Castro. Não foi contemplada. Ela ficou na lista de suplência também aqui. Então, Então, eu acrescento as 3. Faço aqui a emenda do meu voto para acrescentar as 3 também como integrante do núcleo.
Rafael, só para ficar claro, então, lê o nome de todas as contempladas agora, só para esclarecer e ficar registrado, por favor. Raquel Peralva Martins de Oliveira, Edgar Perini Neto, Elisa Maria Rude Ramos, Thaís Helena de Oliveira Costa Nader, Bruna Molina Hernandes da Costa, Tatiana de Souza Cutac, Luiz Gustavo Cordeiro Sturion, Laura Joaquim Taveira, Yolanda de Sales Freire César, Ana Paula de Oliveira Castro Meirelles Leuvin e Maria Carolina Pereira Magalhães, e, não sendo inscrita, a Mariana Dalberto. Okay, então, em discussão. Suplente do Nubank. As primeiras, né? Tudo bem? Em discussão? Em votação? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Então, aprovado nos termos do voto do relator. Presidente, só também somar homenagem também à campanha feita pelo Nudir, né, durante essa repescagem, né, a gente teve várias inscrições para o Nudir, né, que fez com que o núcleo atingisse suas vagas, né, então saudar. Seu microfone fechou, Alan. Saudar a coordenação que deixa, a nova coordenação, por essa campanha de inscrição que foi muito, né, exitosa em fortalecer ainda mais o Nudir. Sem dúvida. Rafael Pitanga, então, eu estou devolvendo a presidência. Obrigado mais uma vez, conselheira Cristina. Então, fica aqui o cumprimento, as coordenações, como bem feito aqui pelo conselheiro Alan Ramalho, e também a todos e todas que se inscreveram, que agora passam a integrar esses núcleos especializados na condição de membros e membras. Dito isso, conselheiros e conselheiras, mais uma vez, enaltecer aqui o trabalho dessas coordenações, daquelas pessoas que deixam esses núcleos especializados, seja na condição, então, de coordenadores e coordenadoras, na condição de membros, de igual sorte na direção da EDEP, o cumprimento pelo término dessa primeira gestão e desejo de igual sucesso na próxima, e na corregedoria, da mesma forma, conselheira Cristina, aqui renovando os cumprimentos a Vossa Excelência, toda a equipe da Corregedoria, desejando muito sucesso à gestão que assume a partir de segunda-feira. E faço já esses cumprimentos, conselheiros e conselheiras, porque pela pauta que tenho aqui, esgotamos então o objeto da ordem do dia da presente sessão. Aproveito por fim para uma vez mais também pedir... Presidente, a gente não teria uma da Carolina Bedix? Desculpem, conselheiros e conselheiras, tem dois expedientes aqui que foram publicados e que na minha pauta já aparecem riscados, mas eu acho que isso não foi publicizado. Um expediente é o SEI 2022-0008919, do conselheiro Luiz Felipe Azevedo Fagundes, interessado à Defensoria Pública Geral. O caso ali é de proposta de abertura de inscrições para o núcleo especializado segunda instância e tribunais superiores, hipótese em que foi prorrogada a discussão para a próxima semana, porquanto, como já justificado no início da sessão pela secretaria, o conselheiro encontra-se afastado em gozo de férias. O outro expediente que já parece tarjado aqui para mim é o SEI 2022-0012-189, que tem como interessada a defensora pública Carolina Dalla Valle Bedix. O assunto é um pedido de afastamento para exercer a função de oficial de assuntos políticos na Organização das Nações Unidas, e consta aqui para mim, conselheira Cristina Guelfi, relatora, uma indicação de que seria retirado de pauta. Isso, eu tirei de pauta e vai ser pautado na próxima semana já. Obrigado. Então, se eu puder esclarecer, porque como a Carolina ela é defensora itinerante, normalmente esses tipos de pedido vêm com uma concordância da coordenação, né? E na qualidade de itinerante, então, normalmente vem com uma manifestação da SUB. E aí a conselheira Cristina, para a gente até agilizar, pediu por e-mail, mas ainda não foi possível fazer essa manifestação. Então, está aguardando uma manifestação da segunda SUB com relação a esse pedido de afastamento. Aí eu devolvo a manifestação para a relatoria, que traz o voto já na semana que vem. Tá bom? Então, na verdade, faltou essa concordância, né? Veio o pedido, está super bem instruído, mas faltou só essa concordância da SUB, sobre o impacto do afastamento no desenvolvimento do serviço. Obrigado. Como tu não estava na pauta, assim, eu achei que a gente estava pulando, mas obrigado pelos... Eu esqueci, também. Cristina e Amara, obrigado. A presidência agradece, então. Conselheira Cristina, nesse caso já fica indicado também a prorrogação para a próxima sessão, é isso? Sim.
Então, já peço aqui, mais uma vez, o apoio à Secretaria para prorrogarmos para a próxima sessão os expedientes, o SEI 2022-000-8905, referente a inscrições para o NEAURB, o 2022-000-8919, inscrições para o Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores, e o SEI 2022-0012-189, referente, então, ao pedido da colega da Defensora Pública Carolina Bedix. Mais uma vez aqui, conselheiros e conselheiras, agora sim, acho que esgotado, né, as explicações sobre a pauta e esgotada a ordem do dia, fazer o registro, eu pedi desculpas mais uma vez às pessoas, né, que tiveram dificuldade de acesso hoje para acompanhar o momento aberto aqui do Conselho Superior. A presidência também vai fazer esse contato com uma das pessoas que temos conhecimento que teve essa dificuldade, assim como já fizemos, e renovo aqui a Defensora Pública Mariana Borgherese. Agradeço as informações que foram repassadas a essa presidência também, viabilizando esse contato, e agradeço a todos e todas, então, por mais essa sessão, declarando encerrada a sessão de número 750, sessão ordinária de número 750 do Conselho Superior, com agradecimento aos conselheiros, às conselheiras, às equipes que viabilizaram essa transmissão e também ao público que nos acompanhou nessa sessão. Muito obrigado, um ótimo final de sexta-feira, um ótimo final de semana a todos e a todas.